Olá, gente, tudo bom? Bom, nossa aula hoje é sobre evolução, né? Existe aí uma polêmica, né, em torno da evolução, sempre existiu, né, e sempre irá existir, né, por fatores principalmente religiosos. Mas nós temos, né, alguns meios de comprovar que a evolução realmente existiu e existe. Né? Todos os organismos viventes hoje no nosso planeta estão em constante evolução. Então vamos lá. Uma das palavras, né, que são dos pilares que sustentam a evolução é essa daqui, a adaptação. Né? A adaptação diz que todas as espécies, né, para sobreviver em um determinado ambiente, precisam estar adaptadas a ele. Né? Se eu não me adapto a determinadas circunstâncias que o ambiente me impõe, eu irei sucumbir, né? Eu irei morrer. Ou eu me mudo ou eu morro. Né? Então, essa adaptação diz respeito muito às características morfológicas e fisiológicas de determinado organismo. Então, por isso eu coloquei esse conceito aqui para vocês. Conjunto de características estruturais, fisiológicas e comportamentais que podem determinar a sobrevivência e a reprodução de uma espécie em seu ambiente. Então, determinada espécie terá que ter estruturas adequadas para que ele consiga viver em determinado ambiente. A fisiologia dele também terá que estar adaptada, né? Se for um ambiente muito seco, por exemplo, a fisiologia desse organismo tem que estar adaptado a poucas condições de umidade. Né? Caso contrário, ele morrerá certamente. Né? Alguns comportamentos ele também precisa ter, como caçar durante a noite para evitar o calor do dia, por exemplo. Né? É uma questão de adaptação. Então, tudo, né, no corpo e no comportamento de determinado organismo tem que estar adaptado ao ambiente para que ele possa sobreviver a ele. E sobrevivendo a esse ambiente, ele pode transmitir os seus genes, né, transmitir suas características para os seus descendentes. E essas características podem ir se modificando ao longo do tempo, ou para promover uma melhor adaptação, ou essas mudanças podem ditar o desaparecimento dessa espécie, dessa determinada espécie do ambiente também. Né? Então, fiquem com essa palavrinha aí na cabeça, adaptação. Bom, antes de nós chegarmos, né, na teoria evolucionista, tiveram outras. Né? Uma delas é o criacionismo. O criacionismo, todos sabem, diz que todos os seres vivos do nosso planeta, né, surgiram exatamente como eles são hoje. Ou seja, não existiu a evolução. E esses seres vivos foram criados, né, por um ser superior, um ser divino, né, um ser sobrenatural. Mas aí, como está escrito aqui, ó, alguns naturalistas do século XIX começaram a elaborar hipóteses acerca da ocorrência de alterações nos seres vivos ao longo do tempo. Né? Então, demorou muito tempo, muitos séculos, até surgirem ideias, né, evolucionistas, né, que mostram para a gente que os seres vivos, eles se modificam ao longo desse tempo justamente para se adaptarem. Né? E isso tudo leva à evolução das espécies, ao surgimento de novas espécies, inclusive. Né? E aí houve uma briga entre criacionismo e evolucionismo. Essa briga existe ainda hoje, existe sim ainda hoje. Né? Então, alguns religiosos ainda refutam a ideia do evolucionismo, mas é assim mesmo, né? Essas discussões são boas para que a gente chegue a algum lugar. Então, quando o evolucionismo ganhou força, né, surgiu então o conceito de evolução biológica,
que é o mecanismo através do qual os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Mas como se dão essas modificações? Hoje em dia nós sabemos que essas modificações se dão através de mutações genéticas, mas a gente não soube isso logo de cara não, né? Até chegar nessa conclusão, houve um longo caminho aí que foi percorrido, mas esse é assunto para outra aula. O que surgiu primeiro foram as evidências, né, da evolução biológica. Evidências essas que ninguém pode dizer que não existem. A primeira delas são os fósseis. Né? Aqui nessas imagens nós podemos ver, né, fósseis de plantas, de animais. Nós temos aqui pegadas, né, que são vestígios deixados pelos animais que viveram há muito tempo, impressões que ficam nas rochas sedimentares, né, de estruturas de seres que viveram há muito, muito tempo atrás, que hoje nós não encontramos mais, mas que guardam certa semelhança com os organismos que hoje vivem. Então, se baseando nessa comparação, fazendo essa comparação dos fósseis com os organismos hoje viventes, nós conseguimos estabelecer uma linha do tempo, né, que mostra para a gente como esses organismos foram se modificando. Né? Então, os fósseis são uma evidência muito, muito importante, porque trazem vestígios, trazem impressões, trazem restos de animais que viveram no passado, né, e que hoje não existem mais, mas que a gente pode fazer, então, essa comparação entre os organismos que hoje vivem. Outro mecanismo, né, que nos leva a crer na evolução é a semelhança de parentesco entre diferentes grupos de seres vivos. Aqui nessa figura nós vemos o braço humano e a perna e a pata de um felino. E quando a gente vê essas estruturas pelo lado de fora, a gente não consegue ver muito bem semelhança. Vão ter dedos, né? É um membro alongado, mas semelhança a gente não consegue notar muito. Mas olhando pelo lado de dentro, ó, o mesmo conjunto de ossos que eu encontro no braço e na mão humana, eu vou encontrar na pata de um felino. Eu também vou encontrar esse mesmo grupo de ossos na nadadeira de uma baleia, por exemplo. E isso nos mostra que os mamíferos, os vertebrados mamíferos, tiveram um ancestral comum, já que eles guardam essas semelhanças anatômicas, essas semelhanças vieram de alguém, né? E esse alguém foi o ancestral dos mamíferos. Eles tiveram, né, seguiram caminhos diferentes, evolutivos, né, resultando em várias espécies de mamíferos diferentes, mas todas, né, tiveram um ancestral comum. Outro vestígio, né, de que nos mostra, outro vestígio não, outro indício que nos mostra a presença da evolução é quando a gente faz a comparação do desenvolvimento embrionário dos vertebrados. Aqui nessa imagem nós temos o embrião de uma tartaruga, de uma galinha e de um homem. A gente vê espantosa semelhança entre, né, esses três embriões. Ó. A cauda é uma delas. Né? Nesse início de desenvolvimento embrionário, nós seres humanos temos cauda, só que à medida que o embrião vai se desenvolvendo, essa cauda vai regredindo. Né? A mesma coisa a região da cabeça, tem semelhanças anatômicas também. Né? Aqui o braço da tartaruga, o braço aqui da galinha que vai se transformar em uma asa, né? E o braço do homem. Então, essa comparação entre diferentes embriões de espécies diferentes, nos mostra também um indício de ancestralidade em comum. Outro indício que nos leva a crer na evolução são a presença de órgãos vestigiais em algumas espécies. Aqui eu coloquei o exemplo, né, do apêndice vermiforme, né, essa estrutura aqui que está presente tanto no tubo digestório dos herbívoros como no dos carnívoros e onívoros. Né? Esse tubo digestório aqui pode ser o do ser humano, por exemplo.
Nossos ancestrais eram herbívoros, então o apêndice deles era mais desenvolvido. Para que serve esse apêndice afinal? No caso do tubo digestório do herbívoro, esse apêndice ele é mais desenvolvido, ele é bem maior do que esse aqui, na verdade. Ele serve para guardar ali protozoários e bactérias que vão fazer a digestão da celulose para ele. Nenhum organismo vertebrado consegue digerir celulose, somente alguns protozoários e algumas bactérias. Então, para o herbívoro aproveitar tudo, né, que ele precisa do alimento, ele tem que ter esses micro-organismos no seu tubo digestório, senão ele não consegue. No nosso caso, que somos onívoros, né, o nosso apêndice regrediu durante a nossa evolução. Nossos ancestrais eram herbívoros, então o apêndice neles era bem desenvolvido. Como com o passar do tempo a nossa alimentação foi se modificando, esse apêndice acabou regredindo. Né? Hoje ele não serve mais para guardar protozoários e bactérias para digerir celulose, a gente não digere celulose. Mas recentemente se descobriu uma outra função do apêndice no nosso corpo, né? Ele vai reter ali células do nosso sistema imunológico. Quando ele inflama, né, por alguma razão, restos alimentares que caem ali dentro, resulta em apendicite, a gente tem que retirá-lo. A gente consegue viver normalmente sem o apêndice, né? Então ele se tornou um órgão vestigial na gente. Tem outros também, por exemplo, o dente do siso, que é o famoso dente do juízo, né? Que costuma nascer lá próximo dos 18 anos, que dói pra caramba, às vezes não tem mais espaço na boca para que ele consiga sair, a gente tem que retirar. Também se tornou um órgão vestigial. Inclusive, algumas pessoas já estão nascendo sem o dente do siso, né? Porque é um dente que não tem mais função nenhuma na nossa arcada dentária, que diminuiu. Certo, gente? Espero que vocês aproveitem essa videoaula. Vídeo não, né? Mais audioaula. Até a próxima!